Obrigada, grupo de louvor. Quero dizer aos irmãos que é muito fácil ministrar após uma unção dessa. Ajuda muito. Quem está aqui, quem já passou por aqui sabe. Favorece. Gratidão pela sensibilidade no Espírito e pelo bom trabalho que vocês têm feito ao Senhor. Glória a Deus pela vida dessas pessoas, amém? Queridos, muito bom dia. Eu aprendi, bom dia. Eu só lembrava do boa noite por causa do rema. Boa noite, já decorei. Ai, Pai, obrigada, Senhor. Hoje nós estamos aqui e é muito interessante que nós acabamos de louvar e de cantar, e eu creio que vocês perceberam a unção, e nós sabemos e temos convicção de que nada é impossível para nós. Tudo que você crê vai acontecer. Tudo que você recebe como revelação, ela vai se manifestar na sua vida. Sabe, queridos, mas eu acredito, e eu não estou aqui para desconstruir o que nós cantamos, o que nós louvamos. Eu não estou aqui para colocar uma incógnita na sua cabeça, mas eu estou aqui para cooperar com aquilo que você acabou de louvar. Porque eu tenho me feito algumas perguntas. E se não for para você, eu vou ministrar para mim mesmo e eu vou permitir que você escute. Porque muitas vezes eu tenho crido, eu tenho declarado, eu tenho gerado dentro de mim coisas e eu tenho andado em fé. E a palavra me diz que eu devo me avaliar. E eu fui ponderando algumas coisas. Senhor, eu estou cumprindo princípios? Sou dizimista, sou ofertante? Eu estou andando em amor como devia? Eu estou honrando meus pais, meu esposo, meus filhos? Eu estou servindo com alegria? Eu estou sendo disciplinada? Eu estou sendo submissa? Eu tenho pedido ao Senhor que Ele verdadeiramente me revele, porque só Ele sonda o meu coração. E eu tenho que confessar aos irmãos e diante do meu pastor e falar: Espírito Santo, vasculha, porque pode ter coisas que eu ainda não esteja enxergando. Mas sabe, queridos, eu aprendi que não é a falta de fé, que muitas vezes não é a falta de cumprir princípios, mas a gente pode estar se deparando com uma falta de sabedoria. E a falta de sabedoria, ela vai me inibir de saber o tempo e o modo de agir. Porque de repente você está aqui, uma unção de cura está fluindo, e você recebe uma percepção no Espírito: fui curada. Vamos dar um exemplo de um problema de estômago, uma gastrite, recebi, percebi, tenho convicção, e aí chega amanhã de manhã, você vai ter a capacidade de falar: olha aí, Satanás, fui curado, e tomar uma Coca-Cola. Isso é tolice. Isso é falta de sabedoria. Ou talvez eu diria uma grande presunção. Somos da fé. Quem é justo aqui? E o justo vive como? Pela fé. É o nosso estilo de vida. É o modo operante que Deus disse que nós vamos viver e manifestar e andar. Mas sabe, queridos, o tema da ministração hoje é para um tempo como esse. Nós temos que ser muito mais espertos que o diabo. Quando ele vier com milho, a gente já tem que estar com o angu pronto. E isso é sabedoria. Isso é expertise. Porque crente, filho de Deus, não é para ser pego de surpresa. Filho de Deus não é para estar vivendo o inesperado. E algo que me fez refletir, olhando para a vida do nosso mestre, para o nosso modelo perfeito que é Jesus, sabe, nem todo o tempo ele viveu fazendo milagres. E a gente vai chegar lá. Eu quero poder abrir um versículo com você. Efésios 4:17, na Nova Tradução Linguagem de hoje.
Eu sei que eu estou no monólogo, talvez, mas está tudo bem. Eu disse que ia permitir você ouvir o que eu estou ministrando para mim, amém? Efésios 4,17 já está aí na nova tradução linguagem de hoje, né? Portanto, em nome do Senhor. Isso é Paulo escrevendo à igreja. Diga, está escrevendo para mim. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte. Acho que era algo que deveria ter um pouco de atenção. Não vivam mais como os pagãos. Como uma pessoa nascendo de novo, conhecendo o Senhor, talvez com contato bíblico, sendo ministrado, sendo ensinado, ainda estaria vivendo como os pagãos, como os ímpios, daqueles que nunca tiveram contato, um conhecimento ou um novo nascimento. Pois os pensamentos deles não têm valor. Aqui, Paulo está falando, olha, a maneira que eles estão pensando, a maneira que o ímpio pensa, que uma pessoa que não é nascida de novo pensa, é em vão, é inválido, não tem frutificação, não gera nada, não leva nada, é em vão, é perdido, é inútil, é anulado. Não tem. E Paulo ainda está escrevendo isso para uma igreja. Quer dizer que eu e você podemos ter nascido de novo e ainda estar com o pensamento daquela pessoa que morreu. Ou ao menos deveria ter morrido, ter sido sepultada verdadeiramente como foi feito no seu batismo nas águas, porque foi assim que você representou, amém? Sabe, queridos, e a gente vê que em um outro momento, em uma outra instrução, Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, para que a gente desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não vou abrir, porque eu acredito que isso é bem familiarizado no meio de nós, amém? E eu entendo que algo estava acontecendo. O proceder, o falar, o agir, que é reflexo daquilo que está aqui, do pensamento, estava em desacordo do que verdadeiramente eles eram. Filhos de Deus, nascidos de novo. Talvez eles estariam dizimando, ofertando, honrando, servindo, mas pensando como pagão. Eita, é para mim. Eu sei que vocês não queriam conversar comigo sobre isso, então eu converso comigo mesmo. Continue no verso 18. E a mente deles está na escuridão. O espírito foi recriado, está tudo certo, mas a mente ainda está na escuridão. Eu não fui em outros ministérios, mas eu compartilho com algumas irmãs e às vezes eu escuto uma expressão, é forte, igreja. Eles não têm parte na vida que Deus dá. Paulo estava descrevendo um tipo de vida, uma maneira de viver, uma forma de ser que os ímpios tinham, que os pagãos tinham. E ele está falando para a igreja, vocês não vão fazer isso. Eu creio que é vacina para nós. Amém? Deus tinha um tipo de vida, Deus tem um tipo de vida para nós. Paulo estava falando, há um tipo de vida que Deus dá. Mas muitas vezes a gente não está vivendo o tipo da vida que Deus deu, que é abundante, que é plena, que é tudo no lugar, que é nada faltando, nada quebrado. E a gente acaba aceitando uma vida que não vem da parte de Deus. E isso é resultado de um pensamento que está na escuridão, que está sem luz. E quem é a luz? É Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Talvez a sua mente está na escuridão, porque ainda nessa área da sua vida não chegou luz. Não teve clareza. Não teve revelação. Eu quero abrir um parênteses. Começou sexta-feira a matrículas no Rema. Quem já fez sabe que é revelação, é poder de Deus. Então você deve experimentar essa experiência. Amém? Salvou a minha vida, queridos, e acredito de muitos aqui. Então vamos lá. Eles não têm parte na vida que Deus dá.
Por quê? Porque são completamente... Agora eu vou deixar vocês lerem. Todos juntos. Não sou eu. Não é esse tipo de vida que eu quero. Porque se eu for ignorante e teimosa, eu não estou vivendo da vida que Deus dá. Eu não tenho parte da vida que Deus dá. Porque a minha mente vai ficar na escuridão e os meus pensamentos serão vazios, serão em vãos. Esclarecendo Efésios 4, 17, 18. Então, bora lá. Depois do meu devocional nesse versículo há alguns dias... Sabe, o que o Senhor tem me trago com isso? É para um tempo como esse. Mais do que nunca, a gente precisa estar com a nossa mente renovada. Nós precisamos estar com o nosso pensamento alinhado. Nós precisamos condicionar a luz, a revelação, a recriação que foi feita ao nosso espírito para aquilo que a gente pensa, porque vai refletir no que a gente fala e de como a gente vai agir. E isso é sabedoria. Como eu disse, muitas vezes a gente vai participar dessa unção, vai dar várias carreiras, várias gargalhadas, vai receber pela fé, mas na hora de tomar a decisão ou confessar, a gente vai desconstruir. E não vai ter nada de errado com a parte do sobrenatural. Sabe, queridos, a sabedoria, ela é algo que vem da parte de Deus. A inteligência é algo que a gente tem e constrói com o decorrer dos nossos anos de vida. Você não nasce falando, você não nasce lendo, você vai aprendendo. Porque você é inteligente, a sua mente ela é treinada e ela é exercitada e ela vai crescendo cada dia mais. Amém? Para você hoje falar o alfabeto é tranquilo. De repente uma criança de 4, 5 anos, ela ainda vai trocar algumas letras. Vocês estão comigo? Vocês estão me compreendendo? Agora, a sabedoria, ela é independente da idade. Eu conheço jovens que têm mais juízo do que homens ou mulheres de 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque vem de Deus. Ela não precisou estudar e se esmerar para isso. E eu não estou anulando nada de estudo e nem o natural, amém? É lícito e convém a todos. Mas não anula o modo e o tempo que você tem que parar e dedicar para buscar a sabedoria do alto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a gente não... Vamos abrir. 2, deixa eu ver aqui. Lucas 2, 2:40, na King James. Por favor. O autor estava falando aqui de Jesus. E ele diz assim: e o menino crescia naturalmente, crescia fisicamente, ok? Estatura. E se fortalecia. Jesus não foi fortalecido, ele se fortalecia. Ele buscava. Tornando-se o quê? Pleno em sabedoria. Eu entendo que quando eu me fortaleço, eu tenho plenitude de sabedoria. Quando eu me submeto à palavra, quando eu me disponho a ouvir a palavra, quando eu me disponho a um tempo de oração em outras línguas, eu estou me fortalecendo e por isso eu me torno sábia. E isso não tem a ver com milagre. Isso tem a ver com decisão e atitude. E a graça de Deus permanecia sobre ele. Quantas vezes eu falei: Pai, me dá graça. Só a tua graça. Ei, mas antes eu teria que estar me fortalecendo para que eu tivesse sabedoria, para que a graça estivesse sobre mim. A gente não pode inverter a ordem das coisas. A gente precisa cumprir a receita do bolo fielmente. Porque no sobrenatural é assim.
A gente não negocia princípios, a gente não bula receitas e a gente segue fielmente o que está escrito. Talvez no natural, no meu ambiente de rotina, eu posso ver um ingrediente ou outro sendo substituído e vai dar bom. Mas no reino não é assim. No reino a gente não pode fazer isso. Quer dizer, nós podemos, mas não vai ter o resultado. Então é melhor eu decido e decidir tomar a consciência e falar, eu não posso. Porque se ficar uma brecha de poder, pode me gerar uma expectativa de que vai dar certo. E não vai dar. Então, para que eu não me frustre, eu já coloco na minha mente, e isso não dá, isso não faz parte, zerou, acabou, ponto final. Amém? Sabe, queridos, e isso é para todo filho de Deus. Se o próprio Jesus, ele se fortalecia para que ele fosse pleno em sabedoria, e ele precisava de sabedoria para poder cumprir o propósito, ai de mim, ai de você. Ai de mim, ai de você. Sabe, queridos, eu li Jesus multiplicando pães e peixes, curando o cego, cuspindo e misturando na lama. Olha só que loucura. É loucura. Não é? Você pode contar isso para alguém e vai falar, como? Enfim, não sei como, mas aconteceu. Viu? Eu sei que viu. Mas sabe que eu também vi um momento em que Jesus foi abordado e falou, olha, e aí, nós vamos pagar impostos? E Jesus pegar uma moeda e falar, quem está aqui? Rosto de César. E ele falou, então dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Isso não foi um milagre, isso foi sabedoria. Porque era uma casinha armada. Muitas vezes, situações na nossa vida não vai precisar de um eis que te diga ou de um milagre sobrenatural, mas de um discernimento e uma sabedoria para você tomar a decisão certa. Em um outro momento, Jesus falou, vai lá, pesca, abre a boca do peixe que tu vai pegar, vai ter 3 moedas, a minha, a tua e a do outro, já paga lá. Isso é um milagre. Mas em um outro momento ele falou o quê? Não, a gente vai pagar, o que é de César a gente vai pagar de César, o que é de Deus a gente vai dar para Deus. Diante de situações, muitas vezes a gente não vai chegar, impor as mãos e rolar um xalabacá e não sei o que, não. Você vai ter que ter sabedoria, discernimento, colocar sua alma no lugar e ser guiada pelo Espírito. Principalmente num tempo como este. Que muitas vezes o inimigo, ele não vai se apresentar de uma forma muito clara. Graças a Deus hoje, eu posso dizer... E digo isso há muito tempo, antes de me converter, o inimigo ele não vai me tentar com bebida, porque isso foi resolvido na minha vida há muito tempo. Então hoje ele não vai chegar se apresentando com essa tentação na minha vida. De repente pode ser para um, mas para mim hoje isso está muito bem resolvido. Mas ele pode se camuflar de outras coisas. E fazer com que eu me perca em outras situações. Casinhas armadas. E aí eu vou precisar de um milagre? Não, eu vou precisar de quê? Sabedoria. E nesse tempo, queridos, eu não estou isentando o mover do Espírito, a manifestação, muito pelo contrário, eu creio em sinais, prodígios e maravilhas. E eu falo para você que nessa conferência muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. E eu não estou isentando isso e falando que não é para esse tempo. Não, não, não. Eu estou dizendo que no nosso dia a dia, às vezes a gente se perde e cai em armadilhas ou é lançado em situações por falta de sabedoria. Sabe, querido, você pode crer para a sua empresa abrir. E ela vai abrir. Mas se você não tiver sabedoria para administrar, ela vai falir.
Eu criei pela manifestação da bondade e do favor de Deus na minha família. Eu criei na restauração da minha família. Eu vivi isso, mas hoje, se eu não tiver sabedoria, eu não vou edificar a minha família. A sabedoria, ela vai fazer com que nós saibamos o tempo e o modo de todas as coisas. De todas as coisas. A sabedoria, ela vai fazer você tornar a palavra algo inegociável. Você se agarrar à promessa de Deus, aquilo que Deus deu. Irmã, como assim? Como assim? Olha para Abraão. Deus tinha feito uma aliança com aquele homem, tinha dado uma promessa, tinha falado como ele ia ser rico, além do que já era, como ele ia prosperar, como ele ia ser pai de multidões. E quando ele se deparou numa situação com o seu sobrinho que foi com ele lá, diga-se de passagem devidamente, mas estava lá com ele, quando começou as contendas, o que ele falou? Ele teve o quê? Um milagre? Para fazer Ló sumir da vida dele? Não, ele teve sabedoria, ele não fez um pirim-pom-pom lá, né? Ele teve sabedoria. Ei, vamos nos apartar daqui, não está dando bom, está tendo contenda, está tendo confusão, os nossos pastores estão entrando em conflito, vamos dividir aqui as coisas. E a sabedoria foi tão grande de alguém que não tinha o que nós temos hoje, que ele falou, pode escolher. Agora, por que aquele homem disse pode escolher, sendo que a aliança estava com ele? Eu ia querer ser a primeira. Claro, gente. Eu estou falando em família. Mas ele falou, pode escolher. Porque ele sabia que o que Deus tinha dito para ele não ia voltar atrás. Independente da parte da terra, independente para onde ele fosse, ele iria prosperar e ia continuar sendo abençoado. Porque ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Assim somos nós. Hoje o mundo vai chegar com muitas sugestões, muitos planos, vários propósitos. Mas a gente tem que lembrar, através do nosso espírito, da comunicação com o Senhor, com o sobrenatural, da palavra que nos já foi entregue, daquilo que já nos foi revelado, e ficar com aquilo, independente disso, se a proposta for muito boa. Se aos olhos naturais vai ser o pulo do gato. Eu aprendi uma expressão outro dia, em uma conversa com o meu pastor, aquela bola que pega na veia. E aí, de repente não é. E você se empenha, se dedica tanto, mas por falta de sabedoria você não discerniu o tempo e o modo. Mas a palavra de Deus continua fiel e permanente. E ela não vai mudar. E Ele está velando para cumprir tudo aquilo que Ele falou aos nossos corações. Tudo aquilo que Ele foi usado através de vida de profetas para nos testificar. Não vai mudar. Mas nós precisamos cooperar. A minha presunção, a minha tolice pode atrapalhar os planos de Deus. Eita glória! Deus é bom. Deus é bom. O gabinete comigo mesmo foi muito bom. Comigo e o Senhor, né? Sabe por quê, queridos? Quando eu gosto muito, quem serve comigo sabe, eu gosto muito de falar o termo cooperadores, né? Nós somos cooperadores e é isso que me move por dentro. Deus está contando comigo para algo. Sabe que nem tudo Deus vai fazer por você? Eu não estou anulando um momento de decisão, você ouvir a voz do Espírito de maneira audível ou uma percepção muito forte no seu espírito e falar, para agora. Não estou anulando isso. Amém? Mas, muitas vezes, a sua calmaria, o seu orar, o seu buscar, vai te trazer a forma certa. Porque nem tudo Deus vai fazer por você. Tem coisas que é só você que vai fazer por você. Vou explicar, que tem gente que me olhou assim. Deus te perdoou? Você tem convicção que Deus perdoou todos os seus pecados? Que você é justo? Amém. Eu tenho convicção e nada me tira isso.
foi lançado lá no mar do esquecimento. Queridos, quando saiu aquela reportagem daquele homem com os filhos, não lembro mais, que estava num submarino e queria ver lá o negócio do navio, que aquele submarino implodiu, eu falei, cara, eles não chegaram nem lá e aconteceu isso, imagine com os meus pecados. Não sobrou nada. Deus verdadeiramente esqueceu. Você tem que ter essa convicção, amém? Ei, o passado não é para te condenar, não é para te trazer a memória e fazer você ficar pensando do que era e hoje não merece, não. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, vida. Olha, não está na Bíblia, está amarrado. Viu? Então, imagine essa situação. Gente, eu aprendi assim. Eu vi naquela reportagem, eu falei, se aquilo lá destruiu naquele lugar, imagine quando Deus lançou. Não sobrou nada. Então, não sobrou nada da Rafaela que morreu. E não sobrou nada de vocês lá atrás. Amém? Então, queridos, Deus não nos perdoou? Eu tenho convicção disso. Mas sabe que Ele não vai perdoar alguém no meu lugar, por mim? Tem pessoas que eu preciso perdoar. E Deus não vai perdoar por mim. Não vai. Vocês estão comigo? Então é você. Ah, mas Deus pode tudo. Não. Deus não pode tudo, não. A soberania dele é sobre outras coisas. E num outro momento, numa outra oportunidade, a gente entra nesse tema que a gente já vai entrar quase numa aula do Rema. Amém? Sabe, tem coisas que são da nossa responsabilidade. Rafa, mas e aí, como isso acontece? Irmã, vai orar. Vai tirar um tempo com o Senhor. Investe. Sabe, o tempo que nós estamos, nós não temos mais tempo para errar e estar tirando para tudo quanto é lado. Você tem que ser assertivo. Meus filhos estudam numa escola com princípio cristão. Até assim, onde o Senhor aprova, eles vão ficar lá. Porque foi Ele que deu essa direção. E outro dia eu estava conversando com esse fotógrafo lindo. Foi não, eu vi ele vindo e ia falar dele, ia falar do meu filho. Eu falei, eita, mas eu nem falei que ia falar dele. Mas enfim, ele já está aqui do lado, eu já quebrei o gelo, depois a gente vai conversar. E aí a gente conversando, e alguns professores lá são ministros. Tem evangelista, tem pastor, né? Tem professores lá que já fizeram rema. A gente percebe que estaria num ambiente totalmente seguro. Mas sabe, queridos, lá não são todas as crianças que são cristãs. Então, a gente tem que estar cercando. Amém? Não tem nada 100%. E aí, numa conversa, eu tenho o costume de perguntar como foi a aula, o que aprendeu, o que mais você gostou, e numa conversa ele virou e falou assim para mim, mãe, só Jesus é capaz de perdoar totalmente. E eu falei, Aí eu pensei, eu dirigindo, eu falei, não concordo. Está amarrado, não está na Bíblia. Aí ele, mãe, para e pensa comigo. Se a gente perdoa e não quer conviver, é porque a gente não perdoou 100%. Então, o 100% é só Jesus. Eu falei, de onde tu ouviu isso? Aí ele, do meu professor, e o pastor, eu falando, o professor dele é um pastor. E aí eu falei assim, não. A Bíblia diz que assim como Jesus eu sou. Eu posso ser. Então, eu sou capaz de perdoar 100% sim. Porque esse 1% pode tornar uma raiz de amargura. E aí, ele falou, então a senhora conviveria com uma pessoa que matasse? Eu falei, não. O fato de conviver não quer dizer que eu não perdoei. E o fato de conviver não quer dizer que é uma prova de que eu perdoei. É algo por dentro. E se for uma pessoa do meu convívio, haverá uma construção, uma vida, uma restauração. Eu trago para dentro de casa, se fosse assim, não teria perdoado o que aconteceu antes do meu casamento. Ou estaria jogando isso na cara. Isso não é falta de perdão. Perdão, ele perdoa e esquece. E decide, é uma decisão, não é você sentir.
E aí eu lembrei ele a memória quando o fato de um rapaz que entrou numa escola e saiu atirando e matou uma criança, e acho que o pai era cristão, e ele falou, em nome de Jesus eu perdoo quem matou meu filho. Eu falei, isso é um perdão genuíno. Isso é 100% de perdão. Sabe, queridos, é para um tempo como esse que vocês devem estar muito fundamentados na palavra. Porque meias verdades chegarão em nossas vidas em todo o tempo. E nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem sequer 1 milímetro. Porque uma pontinha que for de iceberg pode afundar o navio. Sabe, eu disse convictamente, eu falei, você é capaz de perdoar 100%, 101%, se assim você decidir. Porque o Espírito Santo te assiste para isso. Nos assiste para isso. E não é porque foi uma palavra de uma pessoa que tem um diploma, que tem, vamos dizer, um cargo ministerial, que a gente deve concordar. Ei, a nossa concordância está aqui. Nós seremos nessa fase, para um tempo como esse, como aquele povo de Beré. Nós vamos conferir, porque não seremos enganados. E isso é sabedoria. Porque, de qualquer modo, pode chegar sugestões para tentar fazer com que a gente entenda que é mais ou menos, que é um pouco, e não é. Deus, ele rejeita até os morros. Como é que a gente vai viver uma vida? Não, eu perdoo isso, mas não perdoo aquilo. É mais ou menos, é só um pouquinho, mas eu convivo. Não, é só um pouquinho, mas eu não quero estar perto. Como que é isso? É morno. Não. Nós somos daqueles quentes, crente quente, fervorosos, sabe, totalmente convictos, que não negociamos nada. Ei, Deus disse que é para perdoar, perdoe, então é perdoar mesmo, 100%, eu posso perdoar. Sabe, a nossa vida de fé, ela não pode concorrer com o natural, com a sabedoria. Como é que é essa palavra concorrer, querido? É disputar no sentido que eu creio que vai ser assim, eu não vou ter que fazer nada. Eu creio que vai ser assim, o meu papel é esse. Eu creio que vai acontecer, que eu vou prosperar, mas eu vou trabalhar. Eu creio que vou ser um grande ministro, mas eu vou estudar. Eu vou tirar tempo de oração, eu vou tirar tempo de consagração. Amém? Então, a nossa cooperação com o Senhor, ela tem que estar caminhando de uma maneira única e conjunta com aquilo que nós cremos. E isso é sabedoria. Abraão, de antemão, de uma vista, ele não ficou com a melhor parte, mas ele ficou com a palavra e se moveu naquilo que ele cria. E as coisas aconteceram, e ele prosperou, e a gente sabe o que deu ruim para Ló. Amém? Mas sabe, queridos, a gente precisa ter essa convicção do que nós temos na palavra, a gente não vai negociar. A gente não vai abrir mão. É para um tempo como esse que pessoas estão sendo levantadas, principalmente nós, dentro dos nossos lares, no meio dos nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, para falar, ei, isso é contra a palavra, isso está errado. Nós não podemos nos intimidar diante das coisas que estão se achegando a nós. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, guardiões. Ei, o embaixador, ele mora em outro lugar, em outro país, e ele se coloca em contato, ele se expõe a uma outra nação, mas ele mantém uma cultura, e tudo que ele vai fazer para acordo, para negociações, ele vai sempre procurar o benefício e manifestar o interesse do país dele. Agora, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se aonde eu estou, eu não procuro preservar e manifestar a verdade do que é a minha pátria, eu não sei se eu sou uma embaixadora. Ou eu sou fielmente e literalmente, que depois da leitura do fim dos tempos, tudo meu é muito literal. Não é trauma, eu não tenho trauma nenhum, entendeu? Foi só porque ficou na minha mente. Só por isso. Tem que ser. Não é, ninguém pode perdoar 100%. Ah, cão dos infernos. Pode sim. Pode sim. Nós podemos sim. Não tem isso.
Sabe, queridos, e a gente tem que ser, isso é sabedoria. Não adianta eu declarar palavras sobre a vida do meu filho, não adianta eu dizer aonde ele vai chegar e na hora que ele tiver dúvida alguma coisa, eu não tiver sabedoria para mostrar através da palavra o que é verdade e o que não é. No meio do caminho ele pode se perder, porque hoje é uma coisa de perdão. E dias depois foi sobre bebida. Ah, mas diz que não é se embriagar. E um coleguinha falou que experimentar não é embriagar. Eu falei, experimenta se daqui um dia você não vai estar embriagado. Queridos, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está se evidenciando de uma maneira muito clara. Para quem está ligado no Espírito, está vendo ele em todas as formas, de todas as maneiras. Em todos os ambientes. Sabe, mas quando a gente se expõe a um ajuntamento santo, se expõe a um momento como esse que a igreja está promovendo, uma conferência, se expõe a reuniões de comunhão, a reuniões específicas, Deus está falando, eu estou te preparando para quando chegar lá fora você saber discernir o tempo e o modo e como agir. E isso é sabedoria. É sabedoria você estar aqui nessa manhã. É sabedoria você não perder um momento de reunião, de contato. É sabedoria você estar num momento de confraternização e ter uma oportunidade, por mais que você pense que é gabinete, mas é aprendizado. Senta ali perto do seu líder, senta perto do seu pastor. É sabedoria, se tornar vacina. Quem é sábio vai estar sempre vacinado. E nunca vai ser pego de surpresa. Coisas que eu estou vendo hoje com meus olhos naturais. Meses atrás o Senhor já tinha me mostrado. E eu cheguei, eu compartilhei com meu esposo, eu falei, fulano, assim, eu tenho essa percepção, Deus me mostrou isso, mas vamos orar. E hoje nós estamos vendo exatamente tudo aquilo que Deus mostrou. Isso não é para dizer que Deus me disse ou não disse. Isso é para dizer que Deus não quer que nós tenhamos danos. E é nesse tempo como esse que você não pode mais perder tempo. Jesus está bem aí. Tem muita gente aí fora precisando de você. E tem um Deus que está contando com a sua cooperação para aquilo que Ele tem que fazer, para aquilo que Ele quer fazer. E se a gente perder tempo e se a gente errar, não vai ser legal. Não é legal. Não é bom. Não é bom. Porque coisas que a gente pode estar acelerando, porque Deus está acelerando, mas a gente tem que estar no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Com toda a intensidade. Na mesma linhagem, com a mesma convicção. É Deus se movendo e eu agindo aqui. É Deus movendo, liberando lá e eu fazendo aqui. É Deus dando instrução e eu praticando. Queridos, eu vi um post, agora eu não lembro de quem foi. Obedecer, mesmo que seja fora, não está escrito essas palavras porque eu não lembro exatamente a frase. Mas disse que quando você tem uma instrução e você não obedece de imediato, mas obedece depois, não deixa de ser desobediência. Porque a obediência é quem faz na hora. O senhor falou quem, pastor? Edilson de Lira. Um grande mestre pastor. Então, queridos, a gente precisa estar com essa convicção dentro do nosso coração para um tempo como esse. Eu sei que isso não vai chegar só nas nossas crianças. Eu sei que isso não vai chegar só, de repente, no nosso ambiente de trabalho. Isso vai chegar como doutrina. E falsos profetas e mestres. Não é legal você congregar, você não precisa servir. Você vai, recebe, pronto. Opa, vamos para a palavra. Lá no livro de Atos, Atos 6, fala que quando os apóstolos tiveram uma demanda muito grande, eles falaram, olha, vamos separar homens íntegros, cheios do Espírito e de sabedoria. A sabedoria ela vai se manifestar na vida daqueles que buscam ao Senhor, que temem ao Senhor, que amam o que Ele ama, que rejeitam o que Ele rejeita e que gastam tempo e têm prazer na sua lei. Isso é sabedoria. Sabe, queridos, a gente tem que estar
tão sensível a ter essa instrução da parte do Senhor? Por quê? Salomão, ele pediu o que para Deus? Sabedoria. Agora, qual o propósito dele que ele tinha para poder pedir sabedoria? Ele ia liderar o povo de quem? De Deus. Ele ia governar a nação de quem? Que estava separada, que foi escolhida? De Deus. Era qualquer povo? Seu filho é qualquer filho? Seu marido é qualquer marido? A sua igreja é qualquer igreja? O seu trabalho é qualquer coisa que Deus te deu? É qualquer porta que Deus abriu? E por que a gente não pede sabedoria para isso? Você reconhece que Deus é sua fonte em todas as coisas? Se Ele te deu, é bendito. Você concorda comigo? Se vem dele, é bom. Não vem dele todas as coisas boas? Não é? Nele não há sombra de variação. Tudo que vem dele é bom, perfeito, é agradável e é para um fim bem proveitoso. A palavra diz que os meus filhos são herança de quem? Dele. Aí eu não tenho sabedoria para cuidar do que é dele. Tem que ter. E olha que são dois mas bem diferentes mesmo. Enquanto um eu tenho que ficar calma, é assim, o outro eu já tenho que correr para alcançar. Porque se deixar, ele vai longe. Mãe, eu vou orar, não vai orar por agora. Calma, Cachel. Mãe, eu quero. Calma, Cachel. Mãe, vai acontecer. Vai, mas calma. E eu fico impressionada com a convicção de fé que aquela criança tem. Eu fico impressionada, porque eu falo, meu Deus, eu preciso mais. Eu não posso ficar para trás. Eu sei que eles vão correr mais, mas ele ainda é muito pequeno. Se eu alcançar ele agora, ainda vai dar tempo, entendeu? Eu converso assim com Deus, gente. E de fato a gente precisa ter no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso ministério. Queridos, vocês são filhos de quem? Vocês acham que o pastor não ora pedindo sabedoria para conduzir vocês? Porque vocês não são filho dele. Vocês são filhos de Deus. Vocês acham que nós não oramos e nos preparamos para cuidar das crianças lá de cima? Ainda mais, porque a palavra diz que a elas já pertence o reino dos céus. É ainda mais. Queridos, nada que está em volta, nada que chega até nós é qualquer coisa ou é de uma maneira incomum, porque não vem de uma fonte incomum. Vem de Deus. E é sábio buscar saber o tempo e o modo para poder cooperar e manifestar aquilo que Ele nos entrega. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer que eu me deparei numa situação que não era falta de fé, mas talvez de buscar saber o tempo e o modo e sabedoria para tomar as atitudes. Discernimento. E muitas vezes o diabo ele pode armar uma casinha com esse intuito, falar assim, ela está muito empolgada. E aí lança a isca. E de repente você morde. Não tem nada perdido. Você pode se arrepender, você pode quietar, falar, Pai, me perdoa, porque como nós cantamos, a misericórdia e a bondade dele são eternas. Se nós erramos até agora com os nossos familiares, com os nossos filhos, se nós não tivemos sabedoria para lidar com pessoas, para conduzir um povo, para revelar o caráter de Deus, aí é hora de você parar e pedir. Tiago diz, quem não tem, peça. Peça. E ele vai dar um pouquinho cada mês. É assim? Deus dá como? Liberalmente. Abundante. Transbordante, para você desfrutar em sabedoria. Ei, nós somos daqueles que querem para a gente estar à frente, caminhando, rompendo, para que outros que estejam perto de nós falar, opa, aquele ali, no ambiente de trabalho, vai olhar para ele que diz que é pastor, está vivendo tudo isso, rapaz. Porque aí fora, de repente, tem muitas pessoas que têm uma visão diferente de pastor.
Sabe, vai olhar para você e vai falar, menino, com 2 adolescentes em casa, totalmente fundamentados na palavra, influenciadores do reino, aqueles que não negociam as sementes que foram plantadas no seu coração. Ela sabe educar filhos, ela sabe lidar, eu preciso conversar com ela. Outro dia eu fui perguntar para uma pessoa lá do Remo Taguatinga, a gente conversando, uma irmã aqui nossa, a Bia, tem um podcast lá com Keila, e no Papo Reto, e ela falando, e eu falei, imaginando, porque eu já escuto isso, os meninos falando, né, mãe, eu vou fazer isso, eu quero fazer, eu vou sei para onde, eu vou não sei o quê, e eu, amém, tá bom. E eu fico pensando, meu Deus, quando esse dia chegar, como é que vai estar o meu coração? Mas sabe que depois que eu busquei ouvir uma pessoa que já tinha passado por isso, foi um alívio? Me trouxe paz, porque então era só o coração da mãe. Né? Aquele maternal de querer estar perto, de querer proteger. Mas não, hoje eu olho com os meus olhos espirituais e o coração, né, recriado no meu espírito e vejo do propósito, e vejo o chamado. E muitas vezes você vai ter que precisar olhar para alguém e falar assim, meu Deus, quem já passou por isso? O Espírito Santo me revela quem eu posso me aconselhar. De repente vai ser seu líder, de repente vai ser seu pastor. Cuidado, Eva, que vai encher o gabinete. A agenda do pastor. E de repente ele vai te trazer uma palavra com sabedoria. Mas sabe, nós amamos ter aconselhamentos. E eu sei que os nossos 3 pastores não são omissos diante disso. Mas foi tão bom quando eu fiz esse gabinete. Porque lá a gente se abre mesmo, e não tem pudor, e não tem nada. E ele fala, olha, é a promessa, mas não é desse modo. Não teve sabedoria. Talvez impulsivos, ou talvez tardios. E muitas vezes você está com o coração cheio de fé, com o conhecimento da palavra, com a declaração afiada, mas ainda não teve o time, não teve a sabedoria para discernir. Mas hoje, em nome de Jesus, isso acabou. Isso acabou. Porque quando nós chegamos ao conhecimento, nós nos tornamos indesculpáveis. Hoje eu sou indesculpável. Porque se meu cônjuge não está sabendo discernir a sabedoria, a palavra diz que a mulher é sábia. Então eu vou ter que ter sabedoria para poder ajudá-lo e conduzi-lo a tomar as decisões certas. Amém? Hoje nós estamos saindo daqui cheios de convicção que nós somos cooperadores. E as nossas atitudes e o nosso proceder, ele vai cooperar completamente com tudo que Deus diz que vai acontecer. Porque para Ele nada é impossível. E tudo que nós podemos fazer, nós faremos. Nós vamos cooperar. Nós vamos viver todas as promessas. Nós vamos contemplar as grandezas do Senhor. Nós vamos contemplar tudo aquilo que Ele nos diz. E vai ser de uma maneira rápida e eficaz. Porque hoje nós nos colocamos numa posição de pessoas sábias. Para desfrutar. Hoje nós vamos nos fortalecer para nos tornar sábios e desfrutar da graça do Senhor para esse tempo. Amém? Amém? Olá, que bom que você ficou conosco até agora. Se você que acabou de assistir essa ministração e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, através do Espírito. E eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Você que acabou de fazer essa oração, te peço que você clique no link que está aqui abaixo. Nós precisamos conhecer você. Você vai preencher um formulário e nós iremos entrar em contato com você. Prospere e avance.